O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no início desse ano, nós estamos escutando o comecinho do Evangelho de João, que tem como personagem principal João Batista. E o que nos chama a atenção em João Batista é que ele sabia se colocar no lugar dele. Vejam que João, ele tinha consciência que a missão dele era apenas ser o precursor do Salvador, de que ele não era o Salvador, mas ele apenas estava ajudando as pessoas a se preparar para aquele que realmente era o Salvador. No Evangelho de ontem, nós escutamos que algumas pessoas confundiram e acharam que João Batista era o Salvador, o Messias, aqueles que eles tanto esperavam, e vão até João Batista para questioná-lo a respeito disso. Meus queridos, humanamente falando, aqui João Batista poderia ter caído. Vendo a expectativa das pessoas, esperando o Messias, e alguns achando que ele era o Messias, aqui ele poderia ter se colocado nesse lugar. Porque se tem uma coisa que o ser humano deseja, é ocupar um lugar de destaque. É de fato se diferenciar das outras pessoas. Mas no Evangelho de ontem, diante dessa situação, João Batista não caiu na tentação. Não, ele deixa muito claro que ele é apenas o precursor. E vai mais longe ainda. Ele diz que, diante daquele que viria, ele não era digno nem de amarrar as sandálias do Salvador. E no Evangelho de hoje, acontece esse momento, em que aquele que João Batista tanto anunciou, chega. E quando Jesus se aproxima, o que João Batista faz? Ele aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João Batista, ou seja, aqueles que seguiam João Batista, a partir daquele momento, deixaram de segui-lo para seguir a Jesus. Ele se colocou no lugar dele e ele colocou Jesus no lugar dele. Olha que importante isso. Ele abriu mão dos seus próprios discípulos quando ele aponta quem é o Salvador, porque daí eles começaram a seguir quem realmente importava. Meus queridos, tudo isso é muito importante para nós, porque hoje nós vivemos num tempo onde constantemente nós somos educados por uma mentalidade onde nós devemos ser Deus de nós mesmos, onde nós devemos ser o centro, onde nós devemos ser os salvadores de nós mesmos. E quando a gente se coloca nesse lugar, muitas vezes a mentalidade do nosso tempo é por quê? Porque como se a gente reconhecer a grandeza de Deus nos diminuísse e nos humilhasse. E quando a gente se colocasse no lugar de Deus, a gente é exaltado.
Essa é a mentalidade do tempo atual. Mas o que a gente percebe? Quantos que ainda caem na mesma tentação de Adão e Eva e tentam se colocar no lugar de Deus? E o que acontece nesse momento? As pessoas crescem? As pessoas são edificadas? Não. As pessoas caem na própria ruína, porque contam com a própria força. Do contrário, aqueles que tomam a mesma atitude de João Batista, de reconhecer que não é nada, que diante de Deus não é nada, e reconhece a grandeza de Deus, e quem realmente é o Salvador, aí segue aquilo que nós encontramos na vida dos santos, que mesmo diante da pequenez, quando reconhecem quem é o Salvador de verdade, são edificados. Por quê? Porque daí sim Deus encontra nesse coração, um coração aberto para que a graça possa acontecer. Então, diferente daquilo que a gente é educado, meus queridos, quanto mais nós reconhecemos a nossa miséria e mais reconhecemos a grandeza de Deus, tanto mais Deus encontra lugar em nós para nos levantar, para nos fazer pessoas melhores e para nos edificar. Agora, quanto mais nós nos colocamos no lugar de salvadores, quanto mais a gente se coloca num lugar que não é nosso, mais a gente se afunda, porque sem Deus nós não somos nada. Então pensamos nessa liturgia a São João Batista, que interceda por nós, para que ao longo da nossa história a gente não caia na mesma tentação de Adão e Eva, que a gente não caia na tentação de se colocar no lugar de Deus, mas que a gente tenha a humildade de se aproximar do Senhor, reconhecer que Ele é o Salvador e permitir que seja Ele a conduzir a nossa história. E hoje, olhando para a sua vida, olhando para as suas atitudes, olhando para os critérios das suas escolhas, quem tem sido o Deus da tua história? Você ou o Deus de Jesus Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.